programa está de volta. Daqui a pouquinho a gente aprende sobre ascendência, sem desfile, mãe e filha, ainda no mês das mães aqui pra gente. Mas agora a gente conversa sobre como lidar com bullying e rejeição nas redes sociais com a doutora Verusca Gendov, psicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Prazer te receber aqui sempre, viu? É sempre um prazer estar aqui. Doutora, que assunto que tem tanto a ver com o que acontece hoje. A senhora recebe no consultório pessoas que já estão sofrendo de alguma maneira porque estão sofrendo bullying ou não sabem lidar com a rejeição, com poucas curtidas, com comentários ruins nas redes sociais? É interessante como as pessoas projetam suas emoções nas redes sociais, né? E elas sempre procuram lançar informações, lançar imagens para trabalhar a sua própria aceitação. E isso muitas vezes é um problema, porque nem sempre as pessoas enxergam com o mesmo olhar. Quando a gente se expõe na rede social, a gente tem que imaginar que cada pessoa tem a sua subjetividade. Cada uma faz a sua própria leitura. Então, quando você tem uma informação, a pessoa vai olhar essa informação, vai ler, enfim, e vai ter sua própria interpretação. E junto com isso vem seu julgamento. Então, quando você tem as redes sociais ou quando você mexe muito com rede social, você tem que entender que cada um vai fazer a sua própria leitura sobre cada uma dessas coisas. E nem sempre vai ser uma leitura que, infelizmente, né, vai ser uma leitura positiva. Então, muitas vezes vai ser uma leitura muito mais negativa. O difícil é algumas pessoas aceitarem isso, principalmente quando elas trabalham na rede social para ser aceitas. Doutora, estar na rede social, postar fotos, contar da sua vida, se você é a favor ou contra alguma coisa, já não é uma exposição ao julgamento? A pessoa não tem que estar preparada para isso? Sim, tecnicamente a gente teria que estar, mas humanamente falando, as emoções não funcionam dessa forma. Uma coisa é a gente dizer, não, eu não ligo, eu tenho a minha opinião, não importa o que aconteça, cada um tem a sua forma, o seu ponto de vista, mas quando a gente encontra uma informação contrária àquilo que você acredita, é muito difícil de você lidar se você não tiver um preparo emocional para isso. Principalmente quando você busca a aceitação. Eu vejo que muitas pessoas utilizam suas redes sociais para serem amadas já. Inclusive como não são na vida física, na vida real, né? Exatamente. Então elas tentam pelo menos receber elogios, receber curtidas, compartilhamentos. Então muita gente hoje se desdobra para conseguir se sentir um pouquinho aceita, um pouquinho aceito, amado. Então muitas vezes isso é para poder alimentar o próprio ego. Acontece que muitas vezes as coisas não acontecem conforme planejado. É lógico que quem trabalha com mídia, né, você que trabalha com mídia, eu, as pessoas que trabalham com mídia, a gente já tem um certo preparo porque a gente lida com isso o tempo inteiro. O difícil é quando a pessoa já está num processo de carência e utiliza as redes para tentar chamar a atenção e se sentir assim aceito. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito, que eu escuto muito em consultório, terminou um relacionamento. Aí a pessoa quer mostrar para aquela pessoa que está ótima. Então ela começa a colocar uma série de coisas, imagens, fotos, começam a interagir muito mais com o mundo social. E quando aquilo não é curtido, não é compartilhado, a pessoa tem uma dupla frustração. Quer dizer, fui, infelizmente, infeliz com o processo afetivo e ainda não fui aceito no meio social. Isso pode causar até depressão. Por que eu não consigo conquistar as coisas? É outra coisa que eu escuto muito já aqui. Porque você está olhando a vida da blogueira que só vive para isso, né? Tem gente que vive para rede social. Então, às vezes, a pessoa começa, poxa, a pessoa tem o carro, a pessoa tem o cachorro de não sei o quê, a pessoa começa a se comparar e, às vezes, a pessoa nem sabe que o outro está alugando coisas para tirar foto. Que é tudo mentira, muitas vezes. Então, a gente precisa entender que não é você que não conquistou. Às vezes as pessoas estão exagerando nas imagens. Então tudo isso tem que ser avaliado, né? Nem tudo que a gente está vendo é real. A gente tem e que nem tudo que você está vivendo de muito bom você tem que postar, porque você pode até... E isso é muito complicado, doutora. Gerar no outro frustração. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, até para contar o nosso testemunho, e é lógico que a gente tem que dar testemunho de uma cura, de uma vitória, mas a maneira como a gente faz tudo tem que ser com cuidado, porque você pode até magoar o outro, que está muito mais tempo do que você tentando, não é? Claro, é aquilo que eu digo, tudo que está exposto é visto. E a gente tem que entender que nem sempre aquilo que é visto é aquilo que você está querendo ver. Às vezes, olhar uma determinada vitória faz você perceber as suas frustrações. Quando a gente tem um certo preparo para lidar com isso, o que é o preparo? É saber que cada um tem sua vida, cada um tem sua privacidade, cada um tem suas escolhas, as consequências das escolhas. Então eu vou olhar e eu não vou me importar com aquilo. A gente entende a nossa vida, cada um sabe valorizar a sua vida. Mas, infelizmente, eu vejo uma quantidade de pessoas, às vezes, até chateadas, frustradas, que ficam tentando sobreviver com base no que estão vendo. Né, de outra pessoa, imitando, a quantidade de gente que imita já, que fica muitas vezes ali acompanhando para imitar, para se sentir igual a pessoa, então é muito complicado.
Agora, a gente tem que entender e muitas vezes continuar caminhando, não se importar com determinadas coisas. Doutora, e tem também na internet o que a gente chama de haters. Agora, não só falando de quem tem alguma exposição, porque a gente que trabalha com isso sempre pipoca um ou outro de tempos em tempos que começa a bombardear, falar que tá ruim, que não gosta. Ok, uma coisa para quem trabalha com rede social. Agora, existem comentários, eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que eu sigo no Face que vai lá e posta uma foto e tá horrível, tá ridícula. Eu jamais vou me dar o trabalho de escrever, amiga, tá ridícula. Talvez eu não comente nada, se for muito minha amiga, depois o pessoal eu posso falar, amiga, aquela roupa não fica legal. Agora, a pessoa ter a coragem de escrever, às vezes tá ruim mesmo, mas de escrever, está ridícula, expondo, pra que a pessoa faz isso? Essa pessoa que está ofendendo deve ter um problema também, né, doutora? Sim, é claro que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, elas machucam, elas causam sequelas, né? Infelizmente, nem todo mundo sabe administrar as próprias falas. Então tem pessoas que acham que têm o direito de colocar aquilo que pensam de uma forma muito errada muitas vezes. É lógico que as pessoas são livres, elas têm livre processo de pensamento, elas podem colocar o que elas quiserem, mas nem tudo a gente deve colocar, existem formas de expressar. Ainda mais do que é sobre o outro, Quem é né? amigo de verdade vai chamar num canto, vai conversar particularmente. É muito importante, antes de se colocar alguma coisa nas redes, sempre perguntar para alguém que é de sua confiança o que você acha, o que você não acha. Porque se você quer causar um certo impacto, é uma coisa, se você não quer causar é outra, né? As pessoas precisam entender que tudo que é colocado vai criar um certo impacto, mas você dá conta desse impacto? Será que você consegue administrar esse impacto? Tem gente que faz para chocar mesmo já. É verdade. Tem gente que coloca porque quer chocar. Então, quando choca, alcançou o objetivo. Agora, tem pessoas que não percebem, não tem muito essa percepção de si, percepção de espaço, percepção do outro. E é muito difícil, precisa de alguém ali ajudando, orientando, para que essa pessoa consiga alcançar o objetivo. E me chama a atenção também, doutora, eu, entre as minhas redes, tenho adultos, tenho adolescentes. Sim. E é comum você ver uma adolescente reclamando, né? Ai, hoje me irritaram na escola porque minha amiga fez um post assim. Coisa de adolescente. Agora, às vezes eu vejo mulher com filho, homem, barbado, brigando nas redes sociais por causa do que o outro fez. Eu olho e falo, gente, isso é muito teen. Por que isso acontece? De novo é falta de estrutura, doutora? Olha, a rede social, ela te dá voz. Isso é fato. Né? Você não precisa ser ninguém, entre aspas, né, para ter essa voz. Você tem uma sensação de anonimato, mas ao mesmo tempo de exposição. Então, ela te dá uma certa voz. Então, quando as pessoas colocam o seu ponto de vista sobre uma determinada situação, independente de qual seja, ela não tem muita noção, muitas vezes, do que isso pode causar. É diferente de quem lida profissionalmente com isso, que tem exatamente a concepção do que isso pode causar. Então, o grande problema que a gente vivencia é isso. Então, as pessoas começam a se perder, elas não têm limite nessa exposição. Então, elas vão colocar um ponto de vista sobre alguma coisa, independente do tema, e elas acabam se empolgando, porque quando você está na frente de uma pessoa, você tem a presença que é inibidora. Mas quando você está atrás de uma tela de computador, você não tem essa limitação. Então, você muitas vezes exagera na sua colocação. E para dar conta do recado depois. É muito difícil. Então, que a gente consiga primeiro, leia, se vai escrever, leia, veja se realmente tem sentido, se realmente é importante aquilo que você vai colocar, se aquilo não vai causar um impacto que vai machucar alguém. A gente tem que aprender a avaliar um pouquinho sobre as nossas próprias ações, né? Afinal de contas, o meu limite termina quando começa o limite do outro. E eu não posso invadir esse limite de escolha da outra pessoa. Cada um é livre. Mas a gente tem que ter bom senso para poder expressar o que a gente tem que expressar. E ainda falando sobre a rejeição, aprender a lidar também com o fato de que o outro, muitas vezes, ele não tá falando de você, viu? Porque às vezes a pessoa olha e ela fala, eu tenho certeza que escreveu pra mim, foi uma indireta. Eu nunca acho que ninguém escreveu nada pra mim, porque eu realmente não acho que eu sou tão importante. Sim. Como que alguém vai ter colocado uma frase pra ser indireta? Você não vive se você for ficar achando que tudo é indireta pra você, né, doutora? Infelizmente, tem aqueles que soltam indiretas ou até diretas. Tem gente que faz isso mesmo. Né? Tem gente que infelizmente solta e tem gente que não, que na verdade é uma opinião baseada às vezes na própria vida pessoal, em algo que está acontecendo no momento pessoal ali. Mas quando você, infelizmente, entra para esse processo, você infelizmente tem que saber que podem acontecer coisas. O quanto você vai se importar é que você vai ter que avaliar.
Se você já está na rede social, você sabe, vai ser para você ou não vai ser para você, tanto faz. Sua vida vai parar por isso? Não vai. Então, quem quiser falar o que quiser falar, problema de cada um. Desde que você seja seguro o suficiente para administrar isso. O problema é que as pessoas às vezes ficam inseguras. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Não coloco? Paro? Não paro? As pessoas ficam muito inseguras quando elas não se sentem aceitas ou quando elas são mal avaliadas, né? É claro que em tudo tem a sua lição. A gente aprende várias coisas, a gente modifica várias coisas, mas a gente não pode se abater por isso. Gente, ninguém vai agradar todo mundo. Gente, uma coisa que vocês têm que entender, para quem tem rede social aqui, ninguém vai agradar todo mundo. Isso não existe. Pelo menos você tem que se agradar. Você está feliz? Aquele post te fez bem? Você não agrediu ninguém, não invadiu o espaço de ninguém? Ok. O importante é que você fique bem. Você está falando e me faz pensar, doutora, que hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, por conta dessas questões todas da Lava Jato, as pessoas estão divididas, né? Eu sou a favor do partido tal, bem feito, tá vendo? Eu sempre disse que o partido X tinha razão. E daí uma amiga me falou que ela ia postar hoje uma frase falando sobre a importância de sermos apartidários. Aí ela falou que ela respirou fundo e falou, não vou colocar isso, que isso aí vai dar confusão. Então é melhor eu guardar minha opinião pra mim, só conversar com os meus amigos íntimos. E eu achei que foi um exercício muito inteligente da parte dela, porque eu tenho uma opinião política, mas eu tomo muito cuidado com o que eu vou colocar nas redes sociais, principalmente por um motivo, pra não machucar o outro, que tem certeza absoluta. Tem gente que tá ali, tá a prova de que fulano roubou. A pessoa continua acreditando no fulano. Eu parto do princípio que muitas vezes é inocência. Se você coloca isso na cara da pessoa na rede social, você pode machucar a pessoa. Então, tem isso também, não tem, doutora? Tudo que envolve informação, a gente sabe que podem ter dois lados da moeda. Pode ser aquele que muitas vezes é considerado uma coisa e não é. Pode ser aquele que acha que todo mundo acha que é santo e não é. É muito difícil você avaliar se você não tiver uma série de informações adicionais que possam ser somadas a isso. Agora, o que é ruim é essa sensação de disputa constante que as informações geram. Independente de ser política, independente de ser futebol, não importa o tema. Por que as pessoas sempre têm que se degladiarem ou disputarem para mostrar quem tem razão? Essa é a questão, querer ter razão, né? As pessoas deixam de ser felizes, né? Uma pessoa deixa de ser feliz para ter razão? Ou as pessoas deixam, né, a sua racionalidade de lado porque querem se sentir vencendo? Então, cada um vai ter que avaliar isso. O que importa é que a gente seja feliz. Eu acho que as pessoas na vida, elas têm que traçar um caminho de felicidade, Jaque. E para isso, às vezes, a gente tem que abrir mão de determinadas coisas. Inclusive da razão, né? Do que cada um está disposto a abrir mão para ser feliz. Do que cada um está disposto a abrir mão para conseguir ter uma vida tranquila. Que a gente realmente possa tentar ter uma vida tranquila. Eu posso até ter uma opinião sobre uma determinada coisa. Mas isso vai me deixar tranquilo? Ou vai me trazer uma perturbação tão grande que era melhor não ter postado nada? Então, cada um vai ter que fazer a sua análise, a sua avaliação. O que eu peço é que antes de se colocar algumas coisas nas redes, que cada um faça uma avaliação. Para que eu vou colocar? Qual o objetivo de colocar? Vai me fazer feliz? Eu estou preparado para ouvir? Então, ok. Se eu não estou, então eu não preciso desse tipo de perturbação. Doutora, repercutindo um assunto que aconteceu recentemente, quando vaza alguma coisa da sua vida pessoal e causa um problema nas redes sociais, como lidar com o que a gente chamou aqui de bullying, né? Ou de rejeição de um modo geral. Eu posso dar um exemplo. Eu conheço um adolescente que bateram uma foto dele na escola, ele estava virado, estava aparecendo um pedaço das costas com a calça, vocês já entenderam, né? E daí os amiguinhos foram lá, bateram a foto, colocaram no Facebook, foi a maior repercussão, que não repercutiu só na rede social, ele não queria ir para a escola, ele começou a chorar, a mãe dele viu, ficou com raiva dos outros jovens, foi uma confusão, uma criança de 12 anos. Como lidar com situações como essa? A gente tem que entender que cada pessoa tem o seu direito de imagem, principalmente menores, né? Quando você está numa festa e você é fotografado, tecnicamente essa pessoa teria que dar autorização para você usar essa foto na rede social. Agora, se acontece às vezes, está no meio de pessoas, tirou foto, colocou lá, você não gostou, você tem que pedir delicadamente para que aquela pessoa retire aquela foto. Se ela não o fizer, é importante que se procure a Delegacia de Crimes Virtuais e que também se procure um advogado, porque hoje em dia a gente sabe que a gente tem como recorrer isso judicialmente. Se esse jovem ou esse adulto, enfim,
ele teve um prejuízo emocional, ele vai procurar um psicólogo, vai explicar o que está acontecendo. Constatado realmente uma sequela de depressão, de ansiedade, de pânico por conta de uma situação de bullying, você tem como recorrer judicialmente uma indenização a isso. As pessoas, elas têm direitos, né? Todos aqueles já que curtiram, que compartilharam ou comentaram uma foto cometendo algo negativo por uma outra pessoa, também se responsabilizam pela sequela. Então que isso fique bem claro, viu? Crime virtual. Claro. E hoje em dia, cada vez mais a polícia tem mecanismos para encontrar de que computador isso saiu, quem começou a repercutir, quem curtiu. Então isso não é uma brincadeira não, isso é muito sério, né, Isso doutora? traz muitas sequelas, né? A gente encontra hoje com o tal do cyberbullying muitas sequelas de jovens que sofreram por fotos, por brincadeiras. Ex-namorado que postou, terminou comigo, também vou postar aquela... Infelizmente existe essa história de mandar foto para namorado, para namorada, e os jovens às vezes inconsequentes mandam e depois quando terminam esse jovem vai lá e posta na rede social, né? Tudo isso você vai ter que responder judicialmente e hoje os assédios morais, né, ou qualquer outro tipo de justificativa que possa beneficiar esse jovem a recorrer na justiça aquilo que lhe é de direito, ainda mais quando é menor, você tem os pais que vão entrar na defesa desse jovem. Então, quando você consegue comprovar, e quem comprova isso é um psicólogo, um psiquiatra que acompanha, dependendo da situação, essa pessoa tem que ser ressarcida, porque ela foi invadida no seu espaço e isso trouxe uma sequela. Então, hoje eu vejo muito isso, eu trabalho muito com psicologia jurídica também, e a gente vê muito isso acontecer. Qual que é o primeiro passo, doutor? Imaginando que aconteceu isso com uma criança, é até mais complicado, mas até com adulto, às vezes é o namorado, já os dois são adultos, que foi lá e postou uma foto dela. Eu conheço a história de uma pessoa que disparou uma foto para todos os contatos de e-mail na empresa da pessoa depois que terminaram o relacionamento. A primeira coisa a fazer é você sentar, conseguir reunir provas, procurar um profissional. Se não conseguir por emprego no dia seguinte, não vai, respira, né? Respira, você precisa ter tempo para administrar tudo isso. As informações, quando elas são muito repentinas, você tem um momentâneo bloqueio emocional. Você não consegue pensar momentaneamente. Então é ideal que você respire um pouco, um dia, dois, para você conseguir acalmar, para você poder tomar as devidas providências. Agora, por exemplo, casais que terminam um relacionamento e às vezes um fica chantageando o outro com foto, como você disse. Você terminou, mas eu não vou tirar as fotos da internet, vou dizer que você ainda está comigo e você não está comigo. Primeira coisa que você faz é pedir delicadamente. Olha, pedi, tem prova que eu pedi. Estou provando que eu pedi. Não tirou, aí você vai tomar suas providências, porque as pessoas, elas têm direito de terminar ou não o relacionamento. E não pode fazer com que uma chantagem te obrigue a continuar vinculado a uma pessoa que você não quer estar. E vale lembrar que ainda que as publicações, já que a gente falou das crianças, tenham sido feitas por outro menor, os pais vão responder por isso, né? Porque, inclusive, o menor não pode estar nas redes sociais, né? Tem sempre uma mentirinha ali para o menor poder entrar nas redes sociais, mudam, né? As datas de nascimento. Mudam as datas, né? Exatamente. Infelizmente, é muito importante que os pais, né, tomem conta, comecem a olhar um pouco mais, tomar mais cuidado, porque o jovem hoje é muito rápido, né? Você vê que hoje eles entram na internet, eles mexem numa série de coisas e às vezes não tem a supervisão dos pais. Isso também é complicado. Tem muitos jovens cometendo cyberbullying ou cometendo algum tipo de anormalidade virtual ou negatividade virtual que pode atingir outras pessoas, então a gente tem que tomar cuidado. Doutora, para a gente infelizmente caminhar para o fim do nosso bate-papo, porque eu também teria milhares de perguntas para te fazer ainda, eu queria que você explicasse para nós. Até a gente que é adulto, muitas vezes a gente se depara com coisas nas redes sociais que a gente fala, nunca tinha acontecido, o que eu vou fazer agora? A gente tem que realmente parar e pensar, mesmo a gente que trabalha com isso, às vezes acontecem coisas que eu rio, né? Aí você fala, bom, vou processar, tem coisas sérias que acontecem às vezes, né? Mentiras. Tem gente que tem uma pessoa específica que vai atrás das pessoas que vêm no programa e manda algumas mensagens. Então aí, vamos procurar um advogado, vamos respirar fundo. Eu, particularmente, não sou o tipo de pessoa que fico chateada com isso. Mas tem gente que se magoa, doutora. Quando é hora de procurar uma ajuda psicológica? O tamanho do prejuízo vai determinar o quanto você vai buscar de ajuda. Então, se o meu Inclusive jurídica, né? Sim, se o meu prejuízo é emocional, eu vou buscar um psicólogo. Meu prejuízo é, de repente, financeiro, ou meu prejuízo é a minha invasão de privacidade, a minha invasão de espaço, vou buscar essa parte jurídica. A minha invasão e o quanto eu me senti com isso vai determinar o que eu vou buscar. O que não pode é você estar sendo machucado, né? Acho que as pessoas, elas têm direito de se protegerem. É muito ruim você estar sempre se sentindo invadido no seu espaço. Assim, uma coisa às vezes que te faz bem hoje, que te agrada hoje, pode não agradar amanhã, você tem o direito de tirar aquilo. Verdade. Agora, claro que quando a gente fala de mundo virtual,
muita gente às vezes tem acesso àquela informação, não dá tempo muitas vezes de você resgatar. Já viralizou às vezes, Viralizou, né? E você não tem como controlar, mas você tem como tentar ressarcir parcialmente, pelo menos, os danos que isso causou. Doutora, geralmente, agora sim para finalizar, é a última, as pessoas que te procuram com problema por conta de rejeição na rede social, são pessoas que tinham rejeição na vida real também? Tinham rejeição e carência. Não foram tratadas? Não foram tratadas, então tentaram com esse recurso da internet compensar essa falta, compensar essa carência, e nem sempre o resultado foi positivo. Para algumas pessoas ajuda, muita gente faz amizade virtualmente, para muita gente funciona, é um meio de fazer amigos também, é um meio de estar próximo de pessoas que estão distantes, mas também tem o seu lado negativo, e a gente tem sempre que colocar na mesa, né? O que é positivo, o que é negativo, o quanto isso vai ou não me atingir, para que eu saiba se eu consigo dar conta daquilo, né? O importante é que cada um se sinta feliz, e se não tem essa felicidade, está na hora de parar, refletir e tentar mudar alguma coisa para que a felicidade possa fazer parte. Procure ajuda se precisar, né, doutora? Sim. Não fica aí sofrendo não, viu? Ó, YouTube, canal da doutora Verusca é DRA Verusca, certo? Certo. E o telefone é o 0 operadora 11 9 8249 0073. Exato. E eu quero aproveitar já que esse sábado eu vou estar fazendo um trabalho muito bacana sobre o amor. Então, quem quiser saber mais informações, entre em contato comigo, é gratuito, é aqui perto, aqui no Brás, vai ser um trabalho bem bonito. Se você quer ser feliz no amor, sábado eu vou estar falando sobre isso. Então, para quem é de São Paulo, a dica, entre em contato, esse telefone é o WhatsApp, né? É o WhatsApp. A pessoa já consegue a informação, né? Consegue, eu já respondo rapidinho. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada sempre. Eu que agradeço. Muito bom te receber aqui. Eu vou para o break, daqui a pouco eu tô de volta com a Ana Paula.